muito grande. O doutor Otávio, então, ele é geriatra, neuropsiquiatra, atua no Distrito Federal, médico também, perito, é isso, doutor Otávio Castelo, e até pouquinhos dias era presidente da Regional do Distrito Federal, né? Agora, então, coordenador científico. Doutor, muito obrigado por ter aceito esse convite. Nós esperamos que essa noite, para todos vocês, seja tão importante quanto é para nós aqui na Abras do Rio Grande do Sul. E a palavra é toda sua, doutor. E o que a gente vai pedir só, né, gente? Vamos cuidar os microfones durante o processo, a gente vai estar aqui atento também, mas vamos cuidar para que a gente mantenha o nosso microfone fechado, para poder aproveitar o máximo possível desse momento. Mandem as perguntas no chat, pode mandar ali nas nossas redes sociais, que na medida do possível a gente vai estar sanando todas essas dúvidas que forem surgindo, porque eu espero, doutor Otávio, que tenha muita, porque realmente esse tema é muito relevante, tá? É contigo, Otávio. Obrigado, Silvana. É um prazer enorme estar com vocês. Eu sou entusiasta da gente ter atividades congraçando mais de uma regional da Abras e já de uma amizade que tenho com o Eduardo, que a gente nunca se viu pessoalmente, mas tem uma boa amizade desenvolvida pelo trabalho. E outras pessoas que estão aqui que eu já saudei também. Eu tenho uma ligação afetiva com o Rio Grande do Sul, talvez porque seja bisneto de um gaúcho da fronteira, e talvez porque tomo chimarrão desde que me entendo desde a adolescência, então é um prazer especial estar aqui com vocês. E eu espero a gente poder, depois da pandemia, estar presente, assim, realmente para estar juntos, assim, nas atividades presencialmente, porque eu nunca vou abrir mão de estar junto com as pessoas. Eu preparei esse tema, vou começar aqui compartilhando a minha tela. Eu preparei esse tema, está compartilhando aí a tela? Está legal? Está legal. Compartilha aqui. Então, eu preparei esse tema, assim, é uma palestra que eu já fiz algumas vezes, só que esse ano ela está numa edição renovada, porque todo ano tem um assunto bola da vez, né? Então eu procurei trazer algumas coisas para a gente falar em relação a isso, trazer o que eu puder colaborar. O assunto é inesgotável, né? Mas vamos lá. Então, por que Alzheimer é importante para todos nós, né? Conforme a norma, eu tenho que declarar conflito de interesses, não tenho nenhum. Alzheimer, espera aí que eu preciso ajeitar minha tela aqui, porque tem um probleminha aqui que vocês não estão vendo. Vocês estão vendo que tem uma parte tampada da tela em cima ou não? Vocês estão vendo a tela toda? Não atrapalha, Otávio. Está tranquilo aqui, pelo menos para visualização. Ah, tá. É porque tem a visualização aqui do Zoom, ela está... Então, vamos lá, retomando então. Quando a gente fala doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer é a mais comum das demências, né? E as demências, elas são, na verdade, uma família de doenças. É um termo que existia muito, quer dizer assim, a pessoa está gaga, está caduca, está esclerosada, mas isso não é envelhecimento normal, isso é uma família de doenças. Se a gente fosse resumir em uma frase, demência é esquecer tudo que se sabe, é esquecer tudo que um dia se aprendeu. Mas demência mesmo é um termo médico, que do grego quer dizer perda da mente. Perda da mente. É um grupo de doenças que acomete o encéfalo e que atrapalha o indivíduo vai perdendo as suas funções a ponto de atrapalhar ele desempenhar suas atividades da vida diária. E aí eles vão tornando, né, como elas vão atrapalhando, vão tornando o indivíduo progressivamente incapaz para o dia a dia. E aqui tem uma coisa muito importante, na maioria das vezes elas são incuráveis, mas elas são tratáveis. É muito importante saber que elas são tratáveis. A gente vai falar disso. As demências são uma epidemia de dimensão mundial e é urgente o enfrentamento delas. E eu vou mostrar alguns números. Esse é o relatório da Alzheimer's Disease International de 2018. Durante essa apresentação, peço desculpa que nós teremos alguns slides em inglês, mas é porque eu gosto de usar alguns infográficos, algumas coisas de recortes, de publicações internacionais, mas eu falo aquilo que realmente interessa. Então, esse material mostra para a gente, é o relatório da Alzheimer's Disease International de 2018, em que ele mostra que a cada 3 segundos uma pessoa no mundo desenvolve demência. E que, basicamente, nos últimos 20 anos, o número de casos de demência no mundo dobrou. E é quase líquido e certo que nos próximos 30 anos ele vai triplicar. A velocidade com que esse fenômeno está acontecendo é uma coisa sem precedentes. Vejam esse gráfico do mesmo relatório,
mas pegando uma série no ano 2000, 2010, 2018 e com projeção até 2050. Vejam que, inicialmente, cada vez que se faz uma projeção, desse número, né, estimando o número de casos de demência no mundo, o sarrafo é puxado para cima. Então, da primeira vez se achava que eram 66 milhões, depois 76 milhões, e agora já achamos que é 82 milhões, e assim segue. Grosso modo, 7,9% dos idosos no Brasil têm demência. Os idosos significa com as pessoas com 60 anos ou mais. É muita gente. E aqui a gente tem um relatório, né? Um relatório dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Esse relatório mostra também que a maior parte dos casos de demência no mundo, eles estão nos países em desenvolvimento. E isso é assustador. Em relação à mortalidade, demência já é nos Estados Unidos a 6ª causa de morte. Ela mata 1 de cada 3 idosos que morrem, 1 tem demência, e ela já é causa de morte, ela mata mais do que todos os casos de câncer de próstata e mama somados. Nós temos aí, então, o outubro rosa, o novembro azul, mas que são muito eficazes em prevenir o adoecimento e a morte, mas demência hoje mata mais que aquelas 2 doenças juntas, né? E embora o número de casos o infarto do coração ainda seja a principal causa de morte no mundo, ele vem caindo progressivamente, né? Entre 2000 e 2015 caiu 11%. No mesmo período, demência matou 123 vezes mais. Então, esses números mostram para a gente. E em relação a quem cuida das pessoas com demência, os médicos, né? Nessa pesquisa do relatório da Alzheimer's Association, o Factors and Figures, de 2020, tem esse dado: 82% dos médicos de unidade básica de saúde, dos médicos de atenção primária, disseram que eles se sentem no fronte do enfrentamento da demência. Eles veem toda hora a demência. Olha aqui, ó, 19% dizem que tem que lidar com demência todo dia e 34% quase todo dia. Ou seja, metade dos médicos cuida disso quase todos os dias, no mínimo. E aí, metade deles diz assim, mas eu não me sinto preparado para cuidar com isso. Ok, então ele vai ter que mandar para alguém. E aí é que está o problema. 55% deles também disse, olha, desculpa, eu não sinto que eu tenha para quem mandar. Então, isso mostra que há um desconhecimento também na estrutura dos sistemas de saúde, lá nos Estados Unidos e em outras pesquisas feitas no mundo não é muito diferente. A gente tem que lembrar que a idade é o principal fator de risco para desenvolver demência. Quanto mais velho, maior a chance de alguém ter demência. Aos 60 anos, 2% das pessoas têm demência. Aos 83, 30% têm. E aos 90, metade daqueles idosos têm demência. Esses números são tão importantes e, como a gente disse, é uma doença que provoca a incapacitação da pessoa, né? 85% dos casos está acontecendo, então, em idosos com 75 anos ou mais. E aí a gente vê como resultado que 50% a 65% dos casos dos residentes de instituições de idosos, eles têm demência. Então, é uma doença altamente incapacitante e comum. Agora, olha esse dado, como eu falei que a idade é o principal fator de risco, quanto mais velha uma população, mais demência vai ter nessa população. E essa evolução em 100 anos, né? De 1950 a 2050, olha o que aconteceu no mundo. Enquanto nesse período de 100 anos, de 1950 até 2050, a população mundial vai aumentar 4 vezes, a população de idosos com 60 anos ou mais vai aumentar 10 vezes. E a população de octogenários ou mais, quer dizer, que tem 80 anos ou mais, os mais velhos entre os velhos, vai aumentar 26 vezes. E essa é uma das explicações por que o número de casos de demência simplesmente está explodindo. E a velocidade com que esse fenômeno está acontecendo. Esse gráfico mostra o tempo que demorou para a população idosa dobrar sua proporção de 7% para 14%. A França demorou para ir de 7% para 14%, ela demorou 130 anos. E o Brasil vai demorar 19 anos para fazer o mesmo percurso. E aí, quando a gente vê a magnitude disso, tem esse outro dado do Lancet Neurology de 2019, que mostra que o Brasil não é só o país do futebol e do carnaval, ele também é o país das demências, porque a gente só perde para a Turquia. A gente está em segundo lugar
no país que a velocidade do aumento do número de casos é mais rápido. É o segundo país com a maior velocidade desse fenômeno no mundo. Por quê? Porque é um país que o crescimento populacional está sendo extremamente rápido. Um outro lance dessa história são os custos que são crescentes, né? Se a gente olhar aqui, um infográfico que eu trouxe também daquele mesmo relatório da ADI, ele mostra que em 2018, demência custava para o mundo $1 trilhão. E em 2030, quer dizer, logo ali, depois de amanhã, vai custar 2 trilhões. Quanto é $1 trilhão? É tanto dinheiro que eu precisava fazer alguma comparação. Então, eu peguei os dados da revista Forbes e os dados do Banco Mundial e tentei fazer uma analogia, uma conta rápida, bem simples, usando o valor de $1 trilhão. $1 trilhão seria o equivalente a você ter o patrimônio dos 3 maiores bancos do mundo somados, ou das 5 maiores farmacêuticas, ou das 3 maiores petroleiras. Mas isso ainda não me diz muito. Agora, se eu te disser que demência é uma economia mundial, é um PIB, eu te diria que em 2018, demência seria a 15ª economia mundial. E quando tiver 2 trilhões, ela será a 7ª, equivalente à 7ª economia mundial. Esses números superlativos mostram que esses custos são tão altos que eles têm o poder de levar países à bancarrota ou a causar sérios impactos na previdência e nos sistemas de saúde. E nas famílias, no contexto das famílias, isso não é muito diferente. Esse é um elegante trabalho do grupo do professor Nitrini lá da USP, onde a enfermeira Ceres Ferretti demonstrou, junto com o seu grupo, que demência, naqueles pacientes de ambulatório, comprometia de 70% a 170% da renda familiar. O resultado disso é que as pessoas, ou muitas vezes, elas não vão ter o supérfluo comprometido, elas vão deixar de ter o essencial comprometido, ou, o que é mais óbvio, elas não vão cuidar adequadamente como precisariam por falta de recurso, porque é uma doença muito cara para cuidar do que precisa. Mas aí a gente pensa, então tá, e o que a gente tem de política pública para poder fazer frente, para poder a sociedade enfrentar esse problema? O aspecto também não é muito interessante. Em 2013, o presidente Barack Obama, na época, segundo esse relatório de 2015 da ADI, ele pautou pelo Brain Initiative que os países do G7 começassem um programa de enfrentamento da demência. Foi uma primeira iniciativa, digamos assim. E em 2017, a Organização Mundial de Saúde, na esteira daquele evento, publica um plano de ação global entre 2017 a 2025, para o enfrentamento global de demência. E, né, no ano passado, a Alzheimer's Disease International publica um relatório de avaliação de em que pé que nós estamos com o desenvolvimento dos planos nacionais de demência pelo mundo aí, como é que está essas diretrizes, quanto já se implementou, em que fase que cada país está. E aí nós estamos aqui, ó, num país que não tem praticamente nada ainda instalado. Esse é um país que tem uma demanda gigantesca, um dos maiores desafios do mundo, mas uma política praticamente inexistente até agora. Um outro aspecto interessante da gente dizer é que as demências também são doenças democráticas. Elas afetam todos os estratos sociais. Está aqui a atriz Rita Hayworth, que, inclusive, a filha dela, ela casou-se com um príncipe, e aí, assim, a filha dela, a princesa Yasmin Aga Khan, foi quem fundou a Alzheimer's Disease International em memória da situação que viveu com a mãe, né? Mas vejam esse, por exemplo, o presidente Ronald Reagan, há evidências históricas bem consistentes de que ele já tinha doença de Alzheimer na fase inicial, nos últimos 1 ano e meio a 2 do seu segundo mandato, e ele foi realmente, independente do aspecto, se eu concordo ou não, da questão política do alinhamento dele, mas ele foi um presidente extremamente importante para o momento histórico que nós vivemos naquele final da década de 80, com o final da Guerra Fria. E outras pessoas bem conhecidas, como Charles Bronson, Winston Churchill, todos eles tiveram demência. E o Maguila que teve, aliás, não é novidade, antigamente até se chamava de demência pugilística, de tão comum que era acometer os pugilistas, né? Quem assistiu o filme Concussion vai ver isso transposto para o cenário do futebol americano. Mas um outro aspecto interessante é quais são as atitudes em relação às demências, né? Essa interessante pesquisa da ADI, feita em 2019, que inclusive foi o tema do relatório deles, daquele ano, mostrou o seguinte. Bom, em primeiro lugar, foi uma pesquisa respondida por quase 70 mil pessoas em 155 países, das quais, segundo as palavras da CEO da instituição, o Brasil teve uma participação fabulosa
na resposta dos questionários. E eles viram coisas estarrecedoras como, de cada 4 pessoas, uma acha que não tem nada que possa fazer para prevenir demência, o que é um ledo engano. E de cada 3 pessoas, 2, ou seja, 2/3 das pessoas acham que demência é envelhecimento normal. E essa proporção era praticamente igual entre os profissionais de saúde, que também achavam que demência era envelhecimento normal. Então, uma situação muito estarrecedora. E a gente precisa mudar esses conceitos. Mas eu quero trazer uma outra face das demências, porque a gente está falando sobre política pública, números, população, mas e as demências como uma experiência humana, como uma vivência humana? No Natal de 1972, essa família reunida estava com esse menino no colo, e a dona Odete e a dona Alcina eram as avós dele. A dona Odete era a avó paterna e a dona Alcina a avó materna. E a dona Lourdes, que está aqui, olha, ela era irmã da dona Alcina. Essas 3 teriam morrido de demência alguns anos depois. A dona Odete, cerca de 7 anos depois, uma demência vascular. A dona Lourdes e a dona Alcina, uma com doença de Alzheimer e a outra com demência mista. Mas o que é interessante é que esse bebê jamais poderia imaginar que, sendo um jovem geriatra, ele ia cuidar da tia-avó e da avó materna, e que isso ia mudar profundamente a história dele. Sou eu, né? É claro. A jornada de um paciente, e eu tenho autorização para usar essas fotos, eu quero trazer para vocês uma história interessante. Esse é o Gugon, é uma pessoa muito querida para mim. O Gugon é o Henrique Goulart Gonzaga Júnior. Ele é um artista plástico, um jornalista e artista plástico aqui de Brasília. Ele faz mosaico, pintura, escultura, poesia. É um sujeito extraordinário. Aqui ele está numa entrevista, quando ainda estava bastante preservado, mas logo ele recebeu um diagnóstico de doença de Alzheimer. E aí houve uma jornada, porque ele, como paciente, percebeu que um dia, provavelmente, ele ia ficar assim. Uma pessoa totalmente dependente de cuidados, uma pessoa completamente comprometida. E como foi a jornada dele em perceber o adoecimento dele e como ele lidou com isso e como ele colocou isso para as pessoas que conviviam com ele. E aí, houve muitas coisas boas. Nessa imagem, ele está me dando de presente uma revista que o homenageou mostrando o trabalho dele. Mas não foi sempre assim, ele passou períodos muito difíceis, com muito transtorno comportamental na fase intermediária, com muito sofrimento dele e de quem estava em volta. E essa foi a jornada dele. Só que, pelo amor e pelo conhecimento e pelo bom cuidado, ele conseguiu transcender, de certa forma, tudo isso. E hoje, na fase grave da doença, embora ele tenha um comprometimento grave, a vida dele não é só desgraça, muito pelo contrário. Ele tem uma esposa amorosa que coordena um time de cuidadores de uma maneira extraordinária. Ele foi capa da revista do Correio Brasiliense nesse mês de setembro. Até porque ele é um mineiro que foi criado no Rio de Janeiro, mas tem uma ligação visceral com Brasília. Eu esqueci de dizer que ele é um exímio cartunista também, tem cartoons interessantíssimos dele, por exemplo, da época da Constituinte. Mas esse time que cuida dele, não só com amor e carinho, mas com dedicação e conhecimento, tem, por exemplo, algumas características. E por que eu digo que é uma jornada humana? Porque ele não morreu ainda. E por ele não ter morrido, está aqui ele, ó, há poucas semanas atrás, numa praia no Rio de Janeiro, onde tiveram cuidado de, com todo um arsenal de cuidados, levar ele lá, né, para ele cuidar. A esposa, ele não sabe mais às vezes quem é a esposa, mas ele sabe que a esposa é a única que o beija na boca. E está aí, porque entrar na praia, para ele, era uma das coisas mais importantes dele, para a vida dele. E as pessoas levaram ele para entrar na praia. E o impacto positivo que isso teve é enorme. Então, a gente tem que lembrar da dimensão humana das demências. A gente não pode esquecer dessa dimensão quando falar disso. Demência, portanto, se a gente sintetizar um pouco o que eu disse até aqui, é uma doença de ocorrência universal. O crescimento da incidência é vertiginoso, embora existam pequenas ilhas no mundo onde isso não está acontecendo, mas, em regra, é assim. Ela muda completamente o curso da vida das pessoas, para o final da vida, principalmente. Ela tem um impacto enorme na vida, nas famílias e nas sociedades. Há um desconhecimento colossal sobre as demências. Há um estigma sobre elas, não se fala, ainda é um tabu muito grande.
e nós não temos ainda políticas públicas efetivas, principalmente no nosso país, para enfrentamento disso. Então, é uma situação de muita gravidade. Mas quais são as demências? A gente fala demência, eu já falei de Alzheimer. Alzheimer é a mais comum. Ela no Brasil corresponde a aproximadamente 50% dos casos. Mas nós temos também a demência vascular, que é por insultos vasculares, injúrias no tecido cerebral por causa circulatória. A mista, que é Alzheimer mais vascular, na verdade é uma neurodegenerativa mais vascular, pode ser também a de corpus de Levy, que é uma outra demência. As frontotemporais, a secundária doença de Parkinson, enfim, é uma família grande delas. A gente não sabe, por exemplo, em relação à doença de Alzheimer, a gente não sabe a causa dela exata, mas a gente sabe como ela destrói o cérebro. E aí existem algumas coisas que são importantes como fundamentos. O primeiro é que todas as demências vão destruir o cérebro de maneira progressiva e irreversível. É por isso que os sintomas vão só progredir. As sinapses, que é a conexão entre os neurônios, vai falhar, os circuitos cerebrais vão funcionar mal e os neurônios vão morrer por causa disso. E qual é a consequência lógica? As funções cerebrais vão sendo perdidas. E é por isso que as demências provocam esse problema. Eu vou particularizar um pouco nessa narrativa a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer foi descrita por esse médico, Alois Alzheimer, que era um neuropatologista alemão, que em 1901 examinou um estranho caso de uma senhora chamada Auguste Daté, que, internada num hospital psiquiátrico, ela tinha algumas manifestações psiquiátricas em comum. Quando ela morreu, em 1906, mandaram pedaços, fragmentos do tecido cerebral para ele examinar. E ele fez uma descoberta interessante e descreveu ali uma morfologia nas lâminas que até então não tinha sido visto. Ele foi, apresentou isso num congresso de cientistas e ninguém deu a menor bola para ele. Mas só que o grande professor Kraepelin, em 1915, Alzheimer morreu em 12. Em 1915, o professor Kraepelin, vendo outro caso, e outro caso, e outro caso, ele disse: essa é a doença de Alzheimer, e deu o nome do seu descobridor. A gente não sabe exatamente a causa raiz dela, mas a gente sabe os mecanismos pela qual ela destrói o cérebro. A teoria mais aceita é da cascata amiloide. Existe entre as células uma deposição de placas neuríticas, que é como se fosse, imaginem só, uma proteína que ela sofre uma anomalia e ela fica ao mesmo tempo quebradiça e pegajosa, e ela se deposita entre as células, levando às disfunções de comunicação entre elas e à morte dos neurônios, como eu falei. E também isso provoca, lá dentro da célula, uma degeneração da proteína tal. A proteína tal é como se fosse, ela é constituinte, por exemplo, do microtúbulo, que é como se fosse uma esteira rolante de transporte. Isso atrapalha muito a saúde da célula neuronal e ela morre também. São dois mecanismos, na verdade, que estão interligados, Aqui uma representação esquemática do que acontece, do que eu acabei de falar. É importante saber que as alterações de destruição do cérebro na doença de Alzheimer começam 15, 20 anos antes do primeiro sintoma de demência. É aquilo que eu estava dizendo. A disfunção do cérebro começa bem antes, mas a atrofia, que é a perda do tecido cerebral, do murchamento, digamos assim, do cérebro, essa acontece bem mais para frente. Está aqui, olha aqui embaixo, um cérebro normal, bem gordinho, bem nutrido, e olha aqui, o buraco que tem aqui, pela perda da doença cerebral, o grau de atrofia, é só ver que esse cérebro aqui, como ele está mais magrinho, pela morte do tecido cerebral. O que importa é que o resultado da doença de Alzheimer e de todas as demências é que o indivíduo perde capacidades progressivamente, ele desaprende tudo o que ele sabe. O que é desaprender? Então, algumas coisas do que ele desaprende: lembrar compromisso, tomar medicação corretamente, encontrar seus pertences dentro de casa, onde ele mesmo guardava, por exemplo, sair sozinho, conseguir se orientar a voltar para casa, usar aparelhos em casa e usar smartphone, dirigir com segurança, escolher roupa adequadamente, entender e discutir um programa de TV, saber o dia do mês, o dia do ano que ele está, ter discernimento para as decisões e avaliações do cotidiano, tomar banho e fazer higiene pessoal, e até coisas mais básicas, atividades de vida diária mais básicas, como usar o sanitário, se vestir, andar, comer e até mesmo engolir nas fases mais tardias. E essa é a diferença essa é a causa de por que as doenças como a doença de Alzheimer, elas são uma grande causa de incapacitação. Ao invés de um idoso ser autônomo e independente, ou seja, ele ter a capacidade de se autodeterminar, de compreender, de decidir pela sua própria vida, e se gerir,
e ele se tornar um idoso frágil e dependente de cuidados, que é a senilidade. As doenças demenciais são uma das grandes, se não a principal causa de senilidade, de envelhecimento com dependência de cuidados, né? Quando a gente fala das fases de evolução da demência, a gente tem que lembrar que existem 3 dimensões que a gente avalia: cognição, comportamento e funcionalidade. Isso é um pouco de técnica, mas é só para explicar. E com essas 3 dimensões, a gente vai ver a fase inicial, a fase intermediária ou moderada, como é chamada, a fase avançada e a fase terminal. É uma das formas de classificar. Mas quando a gente vai suspeitar que alguém tem doença de Alzheimer ou tenha outra demência, lembrem que eu falei que existe cognição, comportamento e funcionalidade. Então, nós vamos sempre olhar esses aspectos de maneira combinada. Quando a gente suspeita do diagnóstico, a primeira coisa é que não é uma perda de memória ocasional, uma coisa fortuita. É uma alteração persistente da cognição. Memória, linguagem, orientação, etc., né? Persistente. Segundo, a pessoa não tinha aquele jeito antes. Aquilo é uma mudança em relação a como ela era. Um cara que sempre foi desligado a vida inteira desde a infância, ele até pode desenvolver Alzheimer, mas não dá para dizer que aquele desligamento que você viu uma vez quando ele está mais velho significa que ele tem uma doença demencial. Então, a pessoa não tinha aquilo, você está comparando o indivíduo com ele mesmo, ele piorou. Terceiro critério, essas alterações que são persistentes e que a pessoa não tinha, elas têm que atrapalhar as atividades diárias, sejam de trabalho, domésticas, de lazer, enfim, elas têm que atrapalhar as atividades do cotidiano do indivíduo. E elas têm que vir piorando progressivamente. Com esses 4 critérios, a gente suspeita bem fortemente de a presença de uma doença demencial. Quer dizer que quando tiver isso é doença demencial? Não, mas quer dizer que pode ser, e aí precisa de uma avaliação especializada. E como é que diagnostica isso? A primeira coisa que é importante saber, outro dia me perguntaram, é tomografia ou ressonância que usa para diagnosticar? Não, o diagnóstico é clínico, é apoiado por testes e exames. O que quer dizer diagnóstico clínico? Quer dizer que tem a ver com o raciocínio clínico do médico, feito a partir da narrativa dos fenômenos que aconteceram. E aí ele vai ser amparado e apoiado por testes, outros que eu vou mostrar agora para vocês. Mas antes eu vou falar dos sintomas. Esse é o relatório da ADI desse ano. Sintomas mais comuns. 10 sinais de demência. Perda de memória, especialmente perda da memória recente. Dificuldade de realizar tarefas que antes eram familiares. A pessoa parece que desaprende uma coisa simples. Por exemplo, a pessoa tinha muita facilidade de escrever um e-mail, para de conseguir escrever um e-mail, engraxar um sapato, uma coisa simples até. Mas ela não consegue mais fazer tarefas simples. Começa a ter problemas de linguagem, tanto da compreensão quanto da expressão. E uma das formas interessantes é a anomia, a dificuldade de encontrar palavra para dizer as coisas. O que a gente vê por uso de palavras coringas, como a pessoa dizer, aquela coisa, o treco, o troço, mas não encontra a palavra. Parece que a pessoa vê a palavra e ela não sai. Depois, uma desorientação no tempo e no espaço, não sabe exatamente onde está, não sabe exatamente dia da semana, dia do mês, né? Um outro aspecto, uma dificuldade de crítica, a gente percebe que a capacidade de avaliação da pessoa fica meio comprometida, ela começa a fazer umas avaliações das coisas assim com uma análise meio bizarra, isso também pode dar uma pista. Problemas de manter as atividades que vinha desenvolvendo, perder coisas dentro de casa ou, enfim, no escritório, onde quer que seja, mas começar a perder as coisas. Alterações do humor, alterações do comportamento, mudanças do entendimento espacial e inclusive, o isolamento de atividades que antes a pessoa fazia. Não quer dizer que isso isola, nenhum desses sintomas isoladamente é para a gente pensar em demência, mas combinadamente, 2 ou 3 ou mais, fazem a gente ter cuidado em relação a isso. Como eu disse, o diagnóstico é clínico apoiado por exames. Então, está aqui, por exemplo, a ressonância magnética e o PET-FDG, que ajudam a fazer diagnóstico, mas não são imprescindíveis. Da mesma maneira, a gente aplica testes de mensuração da cognição, de memória, linguagem, capacidade de abstração, de atenção, enfim, aspectos que são técnicos para a gente avaliar como é que estão essas funções mentais superiores. Existem outros exames, como marcadores no líquor, né, que é o líquido da espinha, o líquido céfalo-raquidiano, exames sofisticados que são usados em ambiente de pesquisa, como o PET, e até algumas perspectivas de futuro, como um exame de sangue. Vocês já devem ter visto aí matérias na mídia, né, e vai ter um exame de sangue que diagnostica Alzheimer. Isso está em desenvolvimento mesmo,
e é bem possível que a gente tenha isso nos próximos anos, ainda não é disponível. Mas é muito importante, quando a gente fala de diagnóstico, falar do centro da coisa. O centro da coisa é a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor é. E por que que é assim? Né? Isso é tão importante que o relatório da Alzheimer's Disease International desse ano, peraí, eu não sou o garoto propaganda da Alzheimer's Disease International para falar deles a minha apresentação o tempo todo, mas é que eles são referência de muita coisa que se faz no mundo. E eles protagonizam coisas que o mundo está precisando para a demência. E esse ano eles trazem a importância da jornada através do diagnóstico, com todos os múltiplos desafios que o mundo tem que enfrentar para podermos fazer um diagnóstico de qualidade e precocemente. E é isso muito importante, o diagnóstico precoce. Isso é muito importante você falar. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento e logo em seguida sobre prevenção. E aí no tratamento tem uma novidadezinha que todo mundo quer saber daquele remédio novo que foi lançado lá nos Estados Unidos. Bom, como eu falei para vocês, demência não tem cura, mas isso é completamente diferente de dizer que não tem tratamento, porque tem. E por que que isso é importante da gente lembrar? Porque isso melhora a vida do paciente, como eu vou mostrar para vocês. Mas os objetivos do tratamento, se alguém achou que o primeiro objetivo é a gente deixar o paciente tranquilo, não. O primeiro objetivo é combater o estigma. Porque só educando as pessoas é que a gente vai poder fazer com que a sociedade seja mais justa, que o indivíduo sofra menos, que a família sofra menos, que todos nós possamos lidar com as pessoas que têm demência. O primeiro objetivo do tratamento é combater o estigma. Isso é extremamente importante. O segundo objetivo é afirmar a vida, enquanto existe a vida. As pessoas não morrem de um dia para o outro. Elas não ficam incapacitadas imediatamente. Elas têm muito a viver. E se a gente só olhar a desgraça que existe, só olhar as dificuldades que existem, a vida fica terrível. Mas dentro de um quadro demencial existem muitas coisas que podem ser vividas e que podem ser afirmadas à vida. E isso não é fazer jogo do contente de Poliana moça, mas é a gente aproveitar uma situação que é desfavorável na vida para aproveitar coisas que ainda podem ser muito favoráveis. E isso é uma atitude importante de ser um objetivo de tratamento para que a pessoa possa viver melhor a despeito de ter uma doença com uma evolução que às vezes pode parecer tão assustadora, tanto para a pessoa quanto para a família. E aí sim é que vem a parte médica propriamente dita, né? Diagnosticar e tratar precocemente é importante para promover a qualidade de vida e o bem-estar e o planejamento do futuro, quando isso é possível. Isso tem que ser um objetivo do tratamento. O tratamento atual, a gente diria que 40%, 50% dele é farmacológico, são remédios. E o resto, o que é, se a maior parte não é remédio? São intervenções. Em primeiro lugar, é preciso ter uma visão interdisciplinar. Se você não tiver uma equipe interdisciplinar, não tem problema. Quer dizer, não é a melhor coisa, mas no mínimo tenha uma visão interdisciplinar. Isso requer que você tenha acolhimento, que você eduque esse paciente, a família dele, que você faça estimulação cognitiva, reabilitação, incentive a atividade física, nutrição. São muitos os aspectos que têm a ver com o tratamento das doenças demenciais. E esses muitos aspectos são uma conjunção de saberes que vêm de diversas áreas. Quando eu digo visão interdisciplinar, é porque às vezes você não tem uma enfermeira ali para te ajudar, mas você aprendeu com ela, você médico aprendeu com ela sobre determinadas orientações e você tenta transmitir aquilo. Da mesma maneira, quando você faz uma anamnese médica, você sabe dos fonoaudiólogos uma série de ensinamentos e você vai rastrear se tem problemas naquela área para que você possa encaminhar adequadamente, por exemplo. E cada um deles, assim como o fisioterapeuta vai na casa e percebe que ali está acontecendo um transtorno comportamental que não estava identificado. Então, essa visão interdisciplinar é importante. E isso transcende a área da saúde. Nós precisamos de operadores do direito, nós precisamos, por exemplo, de arquitetos. E é tão interessante essa conjunção de saberes que, não por acaso, o relatório da ADI de 2020 trouxe exatamente as construções, como devem ser as construções para pessoas com doença de Alzheimer e outras demências, mostrando a importância dos saberes da arquitetura, por exemplo, em relação a isso, da importância para isso promover dignidade para o paciente com demência. Mas aí é claro que eu, sendo médico, eu vou puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha e vou falar um pouco do tratamento medicamentoso, que eu sei um pouquinho mais disso do que de arquitetura, por exemplo.
A primeira coisa é saber que os medicamentos que a gente tem hoje, eles não estacionam nem revertem a doença, mas melhoram muito a qualidade de vida. E eles podem melhorar essas duas esferas, os sintomas cognitivos e os sintomas de comportamento. Basicamente, existe de uma maneira muito simples de explicar um tratamento que é específico e o tratamento para doença comportamental. O específico é que são remédios que atuam lá naquela cascata de eventos que está destruindo o cérebro, para melhorar o funcionamento cerebral. Mas eles também melhoram um pouco o comportamento. São 3 os remédios que trabalham na acetilcolina, que são os anticolinesterásicos, a donepezila, a galantamina e a rivastigmina. Vejam que aqui não está em ordem de preferência de prescrição, está em ordem alfabética. A rivastigmina tem tanto a forma oral quanto a forma de adesivo. A donepezila é comprimido e a galantamina é cápsula. Eu gosto muito de uma coisa que é a honestidade intelectual. Qual delas é melhor? Os estudos mostram que as 3 são equivalentes em relação à eficácia e segurança. Existem nuances de onde uma ganha da outra, mas em termos de eficácia, elas são equivalentes. E a gente tem a memantina que trabalha no glutamato, que é uma droga que trabalha em outra via que deve ser usada só para a fase mais tardia da doença. É interessante porque as drogas que trabalham na acetilcolina, elas funcionam bem melhor na fase inicial da doença. Nas fases mais tardias, elas já funcionam muito mal quando funcionam. E são remédios que têm uma série de limitações. Agora, tem outros remédios também que a gente usa para comportamento, né? E eu já vou mostrar o que quer dizer comportamento, que são a maior parte dos remédios que a gente usa em psiquiatria. Então, a gente usa antidepressivos, os estabilizadores do humor, a gente usa antipsicóticos, tranquilizantes, estimulantes, enfim, são vários os remédios que a gente pode usar. Vejam aqui algumas dos sintomas comportamentais: apatia, depressão, alucinações, delírios, irritabilidade, né, ansiedade, enfim. E aqui estava separado pelas fases da demência, para vocês verem o quanto é comum. As alterações comportamentais são muito frequentes, né? Veja a depressão aqui, por exemplo, ó, na fase da demência moderada, 30% dos pacientes têm, é bastante coisa. Uma das coisas que sempre perguntam é: e os derivados canabinoides, como é que fica, né? A gente deve usar, não deve usar, que são os derivados do cânhamo? Olha, de uma maneira bem sintética de explicar, é o seguinte: existe um uso crescente dos derivados canabinoides na medicina, e na neurologia isso não é diferente. Na neurologia isso começou pelo uso de tratamento de epilepsias refratárias em crianças com grande sucesso. Para as demências, isso ainda está em estudo. E aí a primeira coisa é o seguinte: não tem só um tipo de substância, né? A gente tem mais de uma substância para ser pesquisada. A gente tem canabidiol, a gente tem tetraidrocannabinol, que é o THC, a gente tem os canabinoides sintéticos, como o dronabinol, a gente tem preparados farmacêuticos que têm só uma substância isolada, a gente tem extratos da planta que tem o óleo com todas elas. Então, tem uma variação muito grande e um conhecimento muito amplo em relação a elas. E, basicamente, o que a gente sabe hoje é que isso ainda é experimental, mas para alguns pacientes isso serve. Serve para todo mundo? Não, para casos selecionados. O que ele tem de melhor a oferecer, por enquanto, é para tratamento de quadros de comportamento de agressividade e ansiedade refratários, que não se controlou com outras medicações, e de comportamento motor aberrante. É o que tem de mais estabelecido assim. Só que alguns pacientes também melhoram um pouco da cognição, tem algumas outras nuances aí. Mas é uma coisa promissora? Parece que sim. É para prescrever para todo mundo? Não é o caso, inclusive porque é considerado experimental. Mas há, para casos selecionados, a possibilidade de uso, sim, o chamado uso compassivo, em situações mais extremas. Vamos lá. Quando você fala de um idoso com demência, retomando, quem é que cuida dele, né? A gente tem que pensar um pouco quem cuida desse idoso, como vai cuidar desse idoso, quando vai cuidar desse idoso, como esse cuidado ocorre, qual a motivação para esse cuidado e como é que paga a conta. E aí a gente está trazendo aqui a figura do cuidador. E o cuidador é essa pessoa aí, ó. É alguém que, em regra, é sozinho. Em regra, o cuidador é uma pessoa solitária, com as suas angústias e dores. E é alguém que... Eu gosto dessa imagem porque ela traz a esperança de um olhar para o sol, que pode iluminar essas pessoas, assim, no sentido figurado, simbólico, porque é uma luz. Esse cuidador, ele tem que cuidar desse mar de coisas, mas sempre existe uma luz para ele poder se apoiar e para ele poder prosseguir na sua jornada, como eu caracterizei ainda há pouco. Agora, a gente tem que cuidar desse cuidador que cuida, porque ele é alguém que, em regra,
não conhece o que tem que cuidar, ele tem falta de conhecimento, ele é exausto fisicamente, mentalmente e emocionalmente, ele tem que lidar com desavenças familiares, frequentemente ele tem uma falta de apoio muito grande, as pessoas não compreendem o que ele realmente vive, e frequentemente ele vive uma sensação de impotência diante da doença. Não é por acaso que os cuidadores adoecem muito mais que as outras pessoas, inclusive do ponto de vista da saúde mental. E aí a importância muito grande de grupos de apoio e redes de apoio. E eu gosto muito de citar esse artigo do ano passado, de setembro do ano passado, do New England, que é o maior periódico médico do mundo, que fala da importância de que grupos de apoio para familiares e pacientes melhoram os resultados clínicos obtidos no tratamento das pessoas. Então, grupo de apoio não é só uma questão social, tem uma questão de indicação médica também. É importante sensibilizar os profissionais da saúde da importância que os grupos de apoio têm para melhores resultados de tratamento. Por isso que está aqui isso daí, né? Mas aí eu tinha falado que vou falar de perspectivas com novos tratamentos, né? Em 2019, quer dizer, em janeiro de 2020, esse Alzheimer's Forum fez esse artigo. Disse, pois é, 2019 foi um ano que a gente teve uma esperança para a pesquisa de Alzheimer, mas não deu certo, né? Então, ainda estamos longe de uma cura. Na verdade, a gente não sabe nem a causa, mas de um remédio que fosse mais efetivo para brecar a evolução da doença. E aí, qual é a perspectiva de futuro? Primeiro, as drogas que a gente tem hoje, elas só retardam um pouco, desaceleram um pouco a evolução da doença. E, francamente, é uma desaceleração modesta. Agora, a pesquisa toda são drogas que modificassem o curso da doença, drogas que pudessem fazer com que realmente a gente pudesse botar o pé no freio lá naquela fase inicial, onde a doença nem começou a dar seus sintomas, e eu pudesse paralisar ela ali. Foi o que aconteceu com a AIDS, né? Que matava em 2 anos e hoje a pessoa fica 30, 35 anos viva e muito bem. Imagina que quando a gente conseguir uma droga que faça isso com a doença de Alzheimer, as pessoas vão envelhecer com a doença de Alzheimer, mas não vão sofrer tanto com ela. Mas vejam o fracasso, né? De 2002 a 2012, nesses 10 anos, a gente teve 412 ensaios clínicos que falharam, sendo que 244 são esses de fase 3. Os de fase 3 são aqueles que, quando bem-sucedidos, autorizam a comercialização do remédio. Esse fracasso retumbante fez com que alguns cientistas parassem para pensar, será que a gente está diante de um equívoco teórico de como a gente explica a doença, porque nenhum remédio funciona? E todos eles, olha, continuou depois disso, em 2017 o solanezumab, em 2019 o crenezumab, o gantenerumab, nenhum deles funcionou. A exceção de um, que é a polêmica, que é a bola da vez. Mas antes eu vou falar do pipeline de 2020. O professor Cummings publica todo ano, eu estou aqui com esse slide ainda do ano passado, mas ele publica esse mapa de quais são os remédios aí que estão em desenvolvimento, né, no mundo para a doença de Alzheimer. E vejam aqui, por exemplo, olha, em 2020 a gente tinha 121 drogas em testagem em 136 ensaios clínicos. Ensaio clínico é que é feito com seres humanos já para testar o remédio propriamente dito. Sendo que 29 remédios, eles estavam em 36 pesquisas, 29 remédios eles já estavam na fase 3, que é a última fase, e quando é bem sucedida, autoriza a comercialização. E 65 na fase 2. Mas aí a pergunta é, mas tem algum novo medicamento já disponível? E aí a gente traz a polêmica sobre a recente aprovação do aducanumab, que é o Aduhelm, né, da Biogen. Bom, começa assim, ó, eu vou tentar falar para vocês de uma maneira bem objetiva. Em 2016, o estudo de fase 2 dele, que foi feito com uma quantidade pequena de pacientes, foi tão bom, mas tão bom o resultado, que foi capa da revista Nature, em setembro de 2016. E a comunidade científica ficou em alvoroço e imediatamente os estudos de fase 3, portanto, os estudos que seriam, se fossem bem-sucedidos, autorizariam a comercialização, eles começaram. A Biogen fez 2 estudos, o Emerge e o Engage, mais ou menos com 1.600 pacientes cada um. E esses estudos são gêmeos siameses, ou seja, eles fizeram 2 estudos idênticos para maximizar o resultado estatístico. É uma coisa de técnica estatística. Mas aí o que aconteceu? Por que isso é uma polêmica? Existem verificações que são feitas de rotina dos resultados. Em março de 2019 tinha uma dessas verificações
E eles perceberam que, nos 2 estudos, o remédio simplesmente não estava funcionando. Isso fez com que eles propusessem a interrupção do estudo. Significa mais ou menos o seguinte: você está nos 40 minutos do segundo tempo do jogo de futebol, perdendo de 7-1, de 7-2, e aí você fala assim, nós não temos chance mesmo de ganhar, não está funcionando, então para o jogo, acabou o jogo. Você para antes porque você viu que não vai chegar lá. E esses resultados foram apresentados no maior congresso de Alzheimer do mundo, que é o AIC, em Chicago, naquele mesmo ano. Só que em outubro de 19, o congresso, o laboratório veio a público e deu aquilo que na comunidade científica se entendeu como um cavalo de pau. Porque eles vieram a público e disseram assim, olha, a gente usou novos dados que nós colhemos a partir daquele momento que nós dissemos que o remédio não funcionava, fizemos uma análise mais aprofundada e dos 2 estudos, em um dos estudos, quem usou doses muito altas, parece que ele funciona para 20% dos pacientes. Espera aí, como é que é mesmo? Então, você tem 2 estudos que são gêmeos sianeses. Aí, só em um desses estudos, para uma pequena parte dos pacientes que usaram doses muito altas, funcionou para 1/5 deles. Só um pouquinho? Isso. E com isso, eles pediram o registro no FDA. E isso foi um alvoroço, as ações da empresa subiram e foi uma coisa... Aí a comunidade científica falou, ok, então mostra os dados para a gente ver, porque vocês acabaram de ir no maior congresso do mundo e falaram que não funciona, e 3 meses depois vocês mudam de ideia, então mostrem. E eles disseram, ok, vamos apresentar no congresso ensaios clínicos em dezembro. Apresentaram, mas eles apresentaram umas apresentações com tabelas, mas eles não entregaram os dados para a comunidade científica fazer o escrutínio científico. E aí entrou o ano da pandemia. E quando eles submeteram isso à apreciação do FDA, o board de aconselhamento, que é um board de aconselhamento de cientistas da área de neurociência, que são independentes, são 11. Eles votaram e foi 10-1 contra para não aprovar o Ducanumab, porque os estudos não eram suficientemente convincentes. E mais, ainda podia ter risco de efeitos colaterais graves. E aí, em maio de 21, várias manifestações aconteceram, manifestações públicas da Associação Americana de Geriatria contra, da Associação de Alzheimer a favor, e até que em junho de 2021, aquela via não funcionou, porque foi 10-1, eles não conseguiram aprovar. Mas aí eles submeteram a uma estratégia de pedir novamente o registro usando a via emergencial, e aí o FDA autorizou. E isso criou um mal-estar muito grande na comunidade científica, porque a droga hoje, de fato, ela está aprovada para ser usada nos Estados Unidos a um custo de $56 mil por ano para cada paciente. Existe uma desconfiança muito grande da comunidade científica, porque não se seguiram os protocolos de aprovação, e o FDA sempre foi tão rigoroso e nesses seguiram. Os trabalhos científicos até hoje não foram publicados, então a comunidade científica sequer pode opinar com propriedade porque não tem os dados científicos com clareza para opinar. E para piorar a situação, tem 2 investigações do FBI que estão acompanhando o caso, uma pedida pelo Congresso dos Estados Unidos, outra pedida pela própria direção do FDA. E já existem algumas coisas de indícios, de conversas de que fulano que estava no board de autorização teve um encontro não autorizado com uma autoridade do laboratório, e aí por aí a gente vai ver o que acontece. Mas o que é importante é que as conclusões em relação a esse remédio objetivas são: a gente tem que aguardar as publicações científicas para poder realmente entender. Esse remédio pode até ser promissor, mas mais estudos de fase 3 são necessários para a gente ver uma robustez maior nos dados que até agora eles apresentaram. Se você tem um dado mais robusto numa hora dessa, você põe logo em cima da mesa, é isso que as pessoas estão presumindo. Então, se eles realmente têm tudo o que eles disseram que tem, ainda assim se considera que mais estudos serão necessários. A segurança do remédio também é questionável, existem alguns efeitos colaterais graves. É um remédio caríssimo e tem essa investigação na esfera criminal. E a situação está tão azeda que vários centros importantes de pesquisa e tratamento de Alzheimer no mundo já declararam publicamente: nós não vamos prescrever esse remédio por enquanto até que tenha mais isso. Então, para a gente concluir nossa apresentação, que o meu tempo já está assim, bem avançado, eu vou falar um fiapinho sobre prevenção. Porque, afinal de contas, a gente tem que falar sobre prevenção, porque isso é extremamente importante. Prevenir, em síntese, é a gente evitar. Evitar o quê? 3 aspectos. O que a gente quer evitar?
Primeiro, a gente tem que combater o estigma para ter conhecimento. Isso é muito importante para a gente fazer prevenção. Como eu já falei, combater estigma é a coisa número 1 para a gente trabalhar com demência. Segundo, a gente tem que trabalhar para mudar a mentalidade de uma sociedade. Numa sociedade, muda rápido a política, muda a economia, mas a mentalidade demora para mudar. E é preciso um trabalho ativo de mudança dessa mentalidade. E eu gosto muito dessa citação do Max Planck, que diz assim, quando você muda a maneira como você olha para as coisas, você começa a olhar em direção à mudança. E é preciso que nós sejamos agente dessa mudança. Porque as demências são doenças progressivas, incapacitantes, que vão avançar inexoravelmente, vão matar as pessoas. Então, não tenho nada para fazer. Claro que eu tenho para fazer. Eu tenho que ser agente dessa mudança. E aí, quando eu falo que prevenir é evitar, muito antes de eu falar das coisas práticas, eu preciso falar da atitude de prevenção, que é o que eu falei até aqui. A atitude de prevenção. E aí, para depois eu falar dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Bom, a idade e a genética não são modificáveis, porque a idade, quanto mais velha a pessoa é, maior o risco que ele tem. Não dá para mexer nisso, só se a pessoa morrer antes. E a idade é o principal fator de risco. E a genética também não tem uma contribuição tão grande assim, mas eu vou citar aqui para vocês. E aí eu tenho todos os outros fatores de risco que eu posso mexer neles. Doença cerebrovascular, os fatores de risco cardiovascular como diabetes, colesterol alto, pressão alta, uso de tabaco, obesidade, síndrome metabólica e por aí vai. E vários outros fatores de risco, tanto os ambientais como estilo de vida ligado à baixa escolaridade, à falta de atividade física, ao isolamento social, enfim, e outros fatores de risco. Destaco aqui a surdez da meia-idade, que contribui para o desenvolvimento de demência, o abuso de álcool, depressão, poluição do ar, as pancadas na cabeça, repetidas, como a do futebol americano que eu falei, a falta de vacinação, tem vários, a apneia do sono, enfim, são vários, né? Mas o que é importante a gente lembrar, e aí eu vou só falar rapidamente sobre alguns de uma maneira muito breve. Primeira coisa que a gente tem que lembrar que a genética da doença de Alzheimer são de dois tipos, a genética de risco e a de determinação. Existem dois tipos de doença de Alzheimer, basicamente, uma que começa antes dos 60 anos, e entre elas existe os casos de Alzheimer familiar, que tem uma herança genética bem pesada. Mas a maioria dos casos, 99%, começa depois dos 60 anos. E essas têm uma herança no máximo de contribuição. Então, a genética pode predispor a pessoa a ter, mas não determinar, pode predispor, e pode predispor a ter mais cedo. É para isso que essa genética serve, e aí tem os alelos APOE4, eu vou passar um pouquinho rápido essa parte aqui, tá bom? Lembrem que idade é o principal fator de risco para a demência, né? E como o mundo está envelhecendo muito rápido, naturalmente o número de casos de demência também está aumentando. E esses são os dois fatores de risco, a idade e a genética, que eu não tenho como modificar, mas eu tenho como modificar uma série de outros fatores de risco. E eu trago para vocês o destaque dessa publicação de julho do ano passado, do Lancet Commissions, que por sua vez já é uma revisão desse mesmo grupo de pesquisa de 2017, no qual eles mostram esse diagrama muito interessante aqui, ó. Essa curva aqui, ó, é uma espécie de curva da vida, onde aqui em cima nós temos a infância, aqui no meio a meia-idade e aqui a idade adulta, né? Destacando os fatores de risco que são modificáveis e os que não são modificáveis. A ideia desse diagrama é o seguinte, ok, se eu pudesse banir da face da Terra um determinado fator de risco, quanto por cento dos números de casos eu eliminaria do mundo? E aí eu vou destacar aqui num zoom para vocês, olha, se eu, por exemplo, pudesse eliminar da face da Terra a baixa escolaridade, eu eliminaria do mundo 7% dos casos de demência. A surdez da meia-idade, eu eliminaria 8% dos casos de demência, e assim por diante. Até a gente observar que eu poderia eliminar 40% dos casos de demência se eu controlasse bem todos os fatores de risco. E isso é o que explica porque em alguns países, em algumas ilhas no mundo, o número de casos de demência tem desacelerado e até diminuído. Por quê? Porque, embora a população esteja envelhecendo muito rápido lá também, lá o controle de pressão alta, diabetes, colesterol, depressão, surdez, é muito bem feito. Em alguns países escandinavos, por exemplo. Por isso que lá o número de casos está desacelerando, mas são pequenas ilhas ao longo do mundo. Mostrando que quando você faz uma prevenção bem feita, o resultado acontece na população. Paralelamente, ou em outra face da moeda, no outro lado, o que acontece aqui no Brasil? Um cuidado muito ruim dos fatores de cuidado da assistência básica. Os nossos
pacientes com pressão alta, diabetes, colesterol, etc., são pouco controlados. A nossa escolaridade básica é ruim. A gente tem todos esses fatores de risco com pouco controle. Então, a gente tem uma chance muito maior de ter demência, não só agora, mas que as gerações que agora estão submetidas a esse fator de risco vão continuar tendo demência ao longo das próximas décadas. É um fator de inércia dos fatores de risco. Eu peguei um exemplo aqui do consumo de álcool, e eu peguei lá o artigo científico e fiz uma conta para vocês falarem quanto é seguro beber. Pessoal, dá uma olhadinha nessa linha verde aqui, ó, em cima, tá? Opa, nessa linha verde. O que é baixo risco para beber? Ó? Por semana, tá? Consumo semanal, 6 latinhas de cerveja, 5 taças de vinho tinto, ou 0,9 garrafa, ou 5 doses de cachaça. E quanto é alto risco? É quem bebeu por semana 10 latinhas de cerveja ou mais, ou 7 latões, né? 8 taças de vinho ou uma garrafa e meia de vinho tinto, ou 8 doses de cachaça. Quem gosta de beber, isso aqui não é tanta coisa assim, não, esse consumo de álcool aqui, e isso para dar alto risco de álcool impactando em demência. Ao invés da gente dizer hoje, não faça isso, não faça aquilo, vamos falar o que a pessoa pode fazer focado em mudanças. E aqui a gente empresta um conceito da Academia Americana de Cardiologia, que ao invés de dizer não faça isso, não faça aquilo, diz assim, faça isso, faça aquilo e viva de uma forma com simples, são simples coisas, são simples setes, os 7 simples que tem, 7 coisas simples que você pode fazer na vida. Controle seu colesterol, coma adequadamente, faça exercício físico, controle seu peso, pare de fumar, controle a pressão alta, controle seu colesterol. Mas, para terminar, eu quero mostrar para você uma outra face das demências, que é uma coisa que eu gosto bastante. Porque, afinal de contas, as demências não são só desgraça, né? Às vezes, diante de uma cena ruim, de um percalço, até de uma deficiência que a pessoa tem, pela deficiência que ela tem, também acontecem coisas boas. Essa é minha madrinha. E esse foi meu último encontro com ela antes dela morrer no carnaval do ano passado. Ela tinha uma doença de Alzheimer em estágio moderado, já quase numa fase mais grave. E moderado. E nesse momento, ela estava numa instituição de longa permanência para idosos. Ela era muito bem cuidada pelas 3 filhas e pelo marido, mas o marido, que já é bem idoso, apareceu com câncer e era uma coisa bastante delicada. Então, como só tinha ela e o marido na casa, ela ficou em caráter temporário, no primeiro momento em caráter temporário, mas acabou sendo definitivo, numa instituição de longa permanência, e nessa tarde do domingo de carnaval, eu fui fazer uma visita para ela lá em São Paulo, que eu estava na cidade. E nessa visita, ela gostava muito de mim, nós tínhamos uma ligação afetiva. Às vezes, ela nem lembrava muito bem quem eu era, eu percebia que ela se confundia, mas ela tinha a memória afetiva de quem eu era. E ela adorava ouvir uma determinada história da minha infância, que toda vez que eu contava para ela a história, ela ria, e ria muito. E aqui eu estou contando a história para ela, e teve uma pessoa que foi muito feliz de tirar essas fotos, e eu contei essa história e ela gargalhava com a história, e eu ria, e a gente contava de novo. E a parte mais legal disso é que 20 minutos depois, ela não lembrava mais que tinha ouvido a história. E o que eu fazia? Contava a história de novo. Eu acho que eu contei essa história umas 4 vezes nessa tarde, e em todas ela teve essa risada gostosa. E essa é a última lembrança que eu tenho dela, uma pessoa que tem tantas coisas boas e que a doença, inclusive, a adoçou. Ela era uma pessoa que, antes da doença, ela era um pouco rabugenta, assim, com algumas coisas, e com a doença ela ficou uma pessoa mais leve. A personalidade não muda só para pior com a doença, ela também pode melhorar, ser mais leve, mais adoçada. Agora, com tudo isso que eu falei, gente, o enfrentamento das demências, a gente está preparado? Eu acho que a gente precisa se preparar junto, lembrando desse ensinamento que a gente pode extrair do ensinamento bíblico, que Noé iniciou a construção da arca muito antes da chuva começar. E a gente precisa se preparar para o enfrentamento disso já, a partir de agora. Essa é a campanha desse ano, Conhecer Demência, Conhecer Alzheimer, da Alzheimer's Disease International, a qual a Associação Brasileira de Alzheimer é filiada através da Federação Brasileira de Alzheimer. Nós tivemos várias ações aí no Rio Grande do Sul também. Essa é uma que eu gosto de destacar, o prédio da Fiesp, na capital paulista, conduzido pelo time lá da Abras, doutora Selene, doutor Jean, toda a turma lá da Abras São Paulo, conseguiu iluminar o prédio da Fiesp, assim como
a turma do Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, protagonizou esse momento magnífico de termos o Cristo Redentor iluminado no nosso Setembro Roxo. Esse ano também teve no Congresso Nacional o Senado Federal iluminado de roxo aqui em Brasília. Por último, eu quero citar a Associação Brasileira de Alzheimer, para você que não conhece, é uma associação que foi fundada em 1991, que esse ano completa seus 30 anos e está presente em quase todos os estados brasileiros, atende um número gigante de pessoas nos seus grupos de apoio para familiares e cuidadores, com material informativo, com participação em políticas públicas, enfim, com atividades no mês mundial, é um bocado de coisa. Essa é uma foto do nosso grupo de apoio, que eu tenho a honra de ser coordenador desde que a gente fundou a Abras. Na verdade, a gente fundou a Abras em Brasília, com o objetivo primeiro de fazer um grupo de apoio para cuidadores e familiares. E claro que durante a pandemia, e ele tem uma extensão hoje, que é um grupo de apoio no WhatsApp, né? E que virou um grupo de apoio também no Zoom, como esse que nós estamos tendo hoje, o nosso aqui em Brasília. Nós temos também as lives da Abras Nacional, que funciona toda terça-feira do mês. Olha, bem auditivo, toda terça-feira do mês funcionam essas lives e vocês podem ver aqui no contato que eu vou deixar. E tem na primeira terça-feira do mês, através desse Facebook aqui, Abras DF, o link para um grupo de apoio, que é uma roda de conversa, como essa, mas não na forma de palestra, mas na forma de bate-papo para familiares e cuidadores. Esses são os meus contatos. Aqui o contato em cima, olha, da Abras Nacional, abras.org.br, um site que tem bastante informação de qualidade. É o Facebook da Abras Distrito Federal, o nosso e-mail da Abras Distrito Federal. Se vocês quiserem, coloquem aqui Rio Grande do Sul, @abras.org.br, que está certo de chegar aí no Rio Grande do Sul também. E esses são meus contatos pessoais e o telefone, meu contato pessoal, caso alguém precise de algum contato. Eu passei um minutinho aqui, mas eu vou descompartilhar minha tela para a gente poder fazer uma conversa. Eu estou aqui à disposição para a gente debater, responder pergunta. Otávio, quando a gente vê, né, toda essa aula, assim, renova na mentalidade também algumas questões profissionais, e eu me recordo muito, principalmente aqui, onde eu estou alocada, do tempo que nós, como Abras regional, levantávamos a bandeira do diagnóstico precoce. É uma luta que não é diferente, por exemplo, né? Quando tu mostra aquele mapa de que não existe plano, né? Que o nosso plano, que se pensa existir, que o plano de prevenção de demência, que um plano para demência no Brasil não existe, ele é nulo, né? Porque a gente, na verdade, não tem. Outras doenças também passam por isso, né? A gente sabe que o autismo passa por isso, que para fazer a avaliação, por exemplo, do processamento auditivo central hoje de uma criança, parece que é algo novo e já faz muito tempo que a gente fala disso, né? Mas quando a gente traz para Alzheimer, e aqui em Caxias a gente teve essa dificuldade do diagnóstico precoce, né? De quando qualquer criança, né? E não desmerecendo a criança, qualquer criança vê que aquele idoso já não tem mais uma vida social ativa e que já perdeu o cognitivo, dizer que é Alzheimer. E que esse processo sempre foi muito doloroso para a família. E a gente fala de diagnóstico precoce, quando a gente fala disso, parece que é algo surreal. Não, o pessoal diagnostica, sim, tem medicamento que funciona, vamos lá. Mas que ainda, nós estamos ainda gatinhando. É complicado. Né? E quando a gente vem com essa aula magnífica, assim, a gente vê um monte de possibilidades diante do que nós vivemos. E a pergunta, claro, que não ia faltar, né, Otávio? Eu quero te agradecer, mas já te perguntando, é relacionada à questão do tratamento, e eu e o Eduardo, nós já sabíamos que isso ia acontecer, né? Voltado à questão, óbvio, né, do canabidiol. Eu quero fazer uma provocativa, na verdade, né? Porque a gente recebe inúmeras perguntas, são não só na Abras, mas no consultório. Será que eu posso usar? Será que melhora? Será que não fica melhor se eu der? Se eu der junto com a medicação, né? E a gente vai lá. Não, ainda não tem, enfim. Tudo que tu trouxeste na aula. Mas, para os familiares de demência frontotemporal que vivenciam, né, um processo psiquiátrico muito mais importante, né, de agitação psicomotora muito mais importante, às vezes, do que a própria doença de Alzheimer, seria propício essa prescrição, analisando num contexto geral, claro, né, cada caso é um caso,
Mas analisando no contexto geral, tu acha que ele entra como um tratamento oportuno e na própria doença? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, se tu puder. Então, legal. O canabidiol, né, e o THC, os derivados de cannabis, são a bola da vez, né? E existe muito pouca pesquisa sobre eles. Então, quem está trabalhando, quem está prescrevendo, está tateando. Eu conversei, por exemplo, com uma professora de neurologia, professora Sônia Brucking, no Congresso Brasileiro de Alzheimer. Ela deu uma aula magnífica sobre isso em 2019. Magnífica. E eu fui conversar com ela depois para saber, porque quando uma coisa é nova, os médicos têm dificuldade, a gente não sabe, e não tem muito onde ler, onde estudar. Então, a gente vai perguntar para quem está fazendo, e eu percebi que ela já tinha mais assim, experiência, né? Depois, houve uma coisa muito legal, que o pessoal da Academia Brasileira de Neurologia, o capítulo aqui de Distrito Federal, o Carlos Uribe é um neurologista excelente, que trabalha com demência, e ele, como o coordenador dessa área, trouxe a doutora Sônia para falar também para o time brasiliense dos médicos interessados em demência. E ela falou novamente sobre isso bastante. E a conclusão que nós chegamos, assim, é muito difícil, porque ela já dizia isso, e eu estou evocando a professora Sônia porque ela é, vamos dizer assim, uma pessoa que conhece muito mais do que eu, e foi o que eu ouvi dela e é o que eu acredito, porque é o que eu tenho visto, né? Nós ainda estamos numa fase ainda inicial de pesquisa e de prática. Então, muitas coisas estão acontecendo na base da tentativa e erro, né? Na base, assim, de você tentar e ver o que acontece. O grande desafio é que você não pode tentar as coisas na tentativa e erro com o paciente, porque os pacientes não podem ser feitos de cobaia. Então, existe uma legislação própria para uso experimental. É uma coisa assim, uma coisa é você usar isso numa forma assim corriqueira, prescrever para todo mundo. A outra é você pegar um caso extremamente difícil, que você tentou de tudo, que está piorando, que é um uso compassivo, uma situação já dramática, né? Você tem famílias, às vezes, que estão em frangalhos, assim, o paciente também, e aí você tem uma autoridade para usar isso, porque é uma situação, assim, de, de exceção, na verdade, né? Não é para todo mundo que é para usar. Eu tenho alguns resultados clínicos excelentes, assim, com canabidiol, né? Mas eram pessoas que tinham quadros extremamente difíceis de controlar. Mas eu também tenho resultados que não foram tão excelentes, foram mais modestos, né? Em relação à demência frontotemporal, eu acho que é uma especulação, porque, veja, das demências, elas são... E aí, quando você fala da parte psiquiátrica, a gente tem que lembrar que as demências frontotemporais, elas são, entre aspas, um grupo de doenças, uma famíliazinha de doenças, né? E quando a gente fala das alterações psiquiátricas, a gente está se referindo principalmente à variante comportamental das demências frontotemporais, a antiga doença de Pick, né? E que é uma coisa que existe, mas é meio raro, não é? A gente não vê toda hora. Então, imagina só, a gente não vê toda hora nem doença de Pick para ver já um monte de casos de doença de Pick tratado com cannabis. Eu ainda acho que vai demorar um tempo para a gente formar um pouco mais de massa crítica a respeito disso. Talvez os colegas que estejam em grandes centros de referência na academia e tal, eles tenham mais oportunidade de testar isso antes do que um clínico que, por mais que você tenha... Por exemplo, quem faz quase que só demência no consultório e tem volume de atendimento, não tem nem 10% do seu volume de pacientes com demência frontotemporal variante comportamental, né? Então, é uma coisa que eu acho que ainda vai demorar tempo para a gente ver, assim, com calma, né? Basicamente, é isso. Agora, que tem, assim, uma possibilidade de uso? Tem. Mas aí eu acho que tem uma coisa, um dos problemas é que, às vezes, os pacientes chegam no consultório, isso eu tenho visto frequentemente, né? Eles têm dito assim, eu vim aqui porque eu quero usar canabidiol. Mas aí a gente vai ver o histórico médico, a gente vai ver que aquilo que é, assim, o arroz com feijão do todo dia não foi feito ainda. Ele nem recebeu tratamento direito, nem tentaram as coisas que já são, digamos assim, mais consagradas, mais bem compreendidas, para já querer usar aquilo como caráter de exceção. Então, eu acho que cabe a nós também a gente fazer uma peneira, uma triagem bem feita, né? Educar o paciente, conversar, né? Porque me parece que é o mais adequado de se fazer, né? Mais cuidadoso, na verdade. Isso aí. Falando um pouquinho, Otávio, sobre a questão do estadiamento, né, das fases, surgiu uma pergunta aqui da Regiane: qual é a fase média, né? Quanto tempo médio o paciente passa na fase moderada? Olha, isso é variável, porque
A doença de Alzheimer, porque olha só, primeira coisa é o seguinte, vamos falar do tempo de vida inteiro, né? Um paciente com doença de Alzheimer, ele vai viver de 2 a 20 anos depois do diagnóstico, com média de 8 a 12. Olha que coisa engraçada. Como é que você fala que média é um intervalo? Média de 8 a 12. Que depende do trabalho que você pegar como referencial. Quanto mais cedo esse paciente for diagnosticado, no sentido, aliás, mais cedo não, quanto mais jovem ele for diagnosticado, mais dos 60, 65, 70, maior a tendência dele viver mais anos existe. E quanto mais velho, se o paciente é diagnosticado com quase 90, provavelmente ele já está mais no final da vida. E as pessoas vão morrer também de outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que o próprio tempo de duração da doença é muito heterogêneo. Para a gente dizer quanto tempo passa na fase tal. Depende muito. E outra coisa, existem formas diferentes de adoecer. A própria doença de Alzheimer não tem uma maneira só dela se apresentar. Ela tem mais de uma maneira de se apresentar. Tem a forma clássica, tem a forma com mais função executiva comprometida. Então, assim, mas para dar eu já vi pacientes de fase moderada durarem 5 anos, 3 anos, 12 anos na fase moderada. Então, é muito variável isso. Né? O que é importante não é nem quanto tempo vai demorar em determinada fase, mas é como você está conduzindo os problemas e os desafios que acontecem naquela fase. E como você está planejando, a gente não consegue planejar tudo, né? Mas algumas coisas a gente consegue planejar. Como você está planejando aquilo que está acontecendo. Né? Ou, pelo menos, não tomar decisões insensatas, né? Durante o transcurso da doença. Né? Às vezes as pessoas tomam decisões de vida que você olha e fala, nossa, mas está tomando uma decisão de vida num momento que não é o melhor momento. Né? Tomar uma decisão assim, de uma mudança radical de padrão de vida, por exemplo. Então, por exemplo, a pessoa tem não tem reserva financeira, tem um imóvel de um valor super alto. Aí ela vende aquilo e distribui o dinheiro todo para os filhos, sabendo que ela provavelmente, e fica morando num imóvel pequeno sem nenhuma reserva, sendo que provavelmente ela vai precisar de dinheiro no final da doença. Então, isso é uma coisa não muito sensata. Né? Ela poderia ter feito esse movimento e guardado o dinheiro para ser cuidada com ele. Então, esse tipo de As coisa... diretrizes antecipadas, né, Otávio? Acho que quando a gente fala de Alzheimer, de demência em si, lembrar muito, né, do quanto nós, como seres humanos, precisamos nos comunicar, trazer isso à frente, assim, né? Minha filha é muito pequenininha, claro que eu sou familiar cuidadora, e eu digo que eu costumo sentar com ela e dizer, olha, a mãe vai estar envelhecendo, e tudo bem, pode me colocar numa casa de repouso, mas vai lá ver se estão dando remédio direitinho para a mãe, né? Vai lá dar um cafezinho, me leva numa padaria, quer dizer, é poder antecipar alguns desejos, né? E a doença de Alzheimer, quando diagnosticada em fases iniciais, ela traz essa oportunidade da família sentar e colocar as cartas na mesa, né? Tem, inclusive, um jogo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, né, que são cartas na mesa. Cartas assim, na mesa. Né, antecipatórias para trazer realmente aquilo que é o desejo. E a gente tem um costume muito ruim de não falar sobre morte, doença, todas essas questões que envolvem isso e que nos fazem humanos, né? Eu acho que isso é a grande provocativa quando a gente fala de humanização no processo demencial, né? É assim, a gente tem que se antecipar e tem que educar as pessoas em todos os aspectos. Né? E os aspectos transcendem os aspectos de saúde, tem aspectos jurídicos, por exemplo, de manejo financeiro, tem um monte de outras coisas, né? É um aconselhamento, que muitas vezes não é a gente que vai fazer o aconselhamento, mas a gente vai alertar para que tenha uma atenção com determinada área, né? Importante. Isso mesmo. Bom, nas questões das perguntas, depois eu já vou abrir um pouquinho aqui, nós temos, assim, muitos parabéns, tem psicopedagoga participando, Otávio, dizendo que, né, o quanto despertou essa fala que tu trouxesse para nós, muitos parabéns, continua falando, não senti o tempo passar, viu? Então, estava tudo ótimo mesmo durante tua fala. Que bom. E uma outra pergunta que surgiu, né? Eu sei que não é o enfoque principal, mas sobre a questão particularmente do Donila, não dá para falar nome, né? Da Dona Epesila Comemantina, né?
e conjugada, se isso potencializa o efeito dentro do processo do cuidado medicamentoso. Você tem no mercado brasileiro hoje duas marcas, 2 laboratórios, onde você tem preparados de donepezil com memantina. Então, o que vai acontecer com o paciente na fase moderada é que você vai usar um anticolesterásico, ele está usando um anticolesterásico, e você vai acrescentar memantina. Aí, o mais comumente prescrito é a donepezila, e a galantamina em segundo lugar, em terceiro lugar a rivastigmina. Atualmente, hoje é assim que está o fatiamento do mercado. Então, o que aconteceu? O donepezil, um dos laboratórios foi lá e fez o seguinte, ele foi lá e lançou um remédio combinado, onde já tem a donepezil e a memantina juntos, né? Em doses lá, apresentação de uma maneira que combina e tal. E aí um outro laboratório depois lançou também com a mesma lógica. Agora, isso não tem nenhuma relação com eficácia, nenhuma relação com eficácia, tem uma relação com comodidade de tomar o remédio. Ao invés de você tomar mais comprimido, você vai tomar menos, porque é 2 em 1. É um fenômeno igual ao que você pega, por exemplo, você tem lá, muito comum nos remédios para pressão alta, você tem um remédio, por exemplo, o candesartan. E o candesartan é um remédio lá, que é o remédio principal para pressão lá, que é um BRA. Aí associa-se um diurético, hidroclorotiazida. É muito comum você ter, por exemplo, o remédio chama-se X e o remédio com hidroclorotiazida, o associado dele, que tem os 2 remédios, o candesartan mais a hidroclorotiazida, ele se chama X-HCT. É um remédio combinado. Então, é muito comum você ter isso. Você tem isso para tratar diabetes, você tem isso para tratar pressão alta, tem remédio disso para tratar colesterol. Todos eles têm. Mas isso não tem nada a ver com maior eficácia, tem a ver com maior comodidade posológica. E aí tem a briga de mercado, que às vezes se consegue que fique mais barato se você comprar uma marca, mas se você comprar, às vezes tem marcas que quando você faz isso fica até mais caro, aí depende muito, tem que pesquisar. Mas eficácia não tem nenhuma relação. Perfeito, Otávio. Bom, as questões das perguntas é isso. Eu vou ficar devendo, Tati, Ana, sobre um pouquinho sobre a questão da doença de Levy. Ela pediu para te falar um pouquinho, Otávio, só que a gente sabe que é algo um pouco de uma magnitude maior do que 5 minutos, né? Dá uma aula. Vamos ficar nesse processo. Meu presidente querido, o que tu queres complementar, trazer, agradecer, para a gente poder ir nesses minutos finais da nossa fala com o Dr. Otávio? Olha, eu estou tão encantado quanto cada um que está participando, assistindo, né? Muito legal. É muito legal porque, como o doutor estava falando nisso, a gente não se conhece presencialmente, apenas na forma virtual, né? E aí, quando tu vê uma apresentação na aula, eu também dou bastante aula, e tu vê um jeito diferente, com as mesmas abordagens, as mesmas conclusões, é muito legal, a gente aprende muito também, tá? Eu quero escutar mais, eu acho que a Vilma abriu o microfone, que ela quer fazer uma pergunta também. No Facebook tem pessoal falando, o Rogério Guaraldo. Sim, eu abri o microfone. Eu tenho que seguir mais, vamos lá. Vilma, sou eu. Primeiro, parabenizar, Otávio, a aula foi excelente, você pontuou exatamente o que a gente estava precisando ouvir, mas com relação ao canabidiol, porque é aquilo que você falou, as pessoas estão chegando ao nosso consultório já pedindo para tomar o canabidiol, e aí você tem que contar uma historinha, que é essa, que é a verdadeira, que não está ainda na indicação. Mas eu raciocino da seguinte maneira, todo mundo sabe que existem sintomas psicológicos e comportamentais na demência. Ponto. Gente, existe uma bagagem de psicotrópicos, de neurolépticos, que dá para a gente usar nos nossos pacientes com dosagem adequada, com dosagem menores, sem impregnar o paciente, né? É porque as pessoas querem botar dosagem muito grande e esquecer que a farmacodinâmica e a farmacocinética do idoso é diferente. Eu sou neurologista, mas eu sou geriatra, então eu tenho um comportamento um pouco diferente dos outros neuros. Outra coisa também, se esse medicamento viesse para curar, é igual o outro também, o Acadu, né? Já veio para curar? Não, não veio para curar. É mais um remédio, é mais um medicamento para a gente controlar esses distúrbios comportamentais e psicológicos.
Então, gente, para que esse fanatismo? Não vamos ter fanatismo. Sim, se ele for aceito, é mais um, mais um, mais um. Cada vez que nós tivermos mais um medicamento, é melhor. Agora, a grande experiência que eu tenho, todo mundo sabe disso, é a reabilitação cognitiva. É manter, como o Otávio falou, um paciente com 20, 30 anos de doença, inteiro, com equipe multidisciplinar, com ação interdisciplinar, com fisioterapia, com fono. São pacientes caros. E que realmente a gente faz o retreino desse cérebro. E aí a gente consegue levar esse paciente um tempo maior. Aí, infelizmente, na medicina, nós sabemos que existe modismo, né? Quando sai, é igual um bar que é lançado na esquina, aí todo mundo vai para aquele bar. A mesma coisa. Lança o medicamento, vai todo mundo querer usar. Calma, vamos ter calma. Nós temos o compromisso, eu pessoalmente, com a Academia Brasileira de Neurologia. Eu sou emérita lá. Então, eu não posso tomar uma atitude diferente da academia a qual eu pertenço, como também da SBGG e a Academia de Medicina, que eu também pertenço. Então, a gente tem que ter calma, vamos ter calma. O que nós queremos é medicamento que faça parar a produção da placa amiloide e a hiperfosforilação da proteína tal. A hora que sair isso, aí sim, aí vale a pena a gente usar de qualquer maneira. Foi muito bom, parabéns, adorei, muito bom mesmo. Tá? Obrigada. Obrigado, viu, doutora Vilma? Vindo da senhora é uma honra. Essas palavras tão elogiosas, eu fico muito honrado. Muito obrigado. A senhora é uma referência. A senhora já era uma referência nessa área quando eu acho que não tinha nem entrado na faculdade de medicina ainda. Então, muito bom ouvir isso da senhora. Otávio, em 87 eu criei a reabilitação cognitiva e o Pois é, professora. Eu entrei na faculdade de medicina em 92. E o grupo de familiares, em 87. Também eu sabia disso. A provocação é porque eu já sabia disso. Mas foi muito boa, muito agradável, tranquila, bastante conhecimento, excelente, excelente. Eu estou vendo aqui um comentário no chat, uma pessoa disse assim, o geriatra João Senger diz que metade do tratamento é o ambiente. O Senger é uma pessoa o Dr. Senger é um médico muito experiente, é uma referência para nós também. E ele tem também uma maneira de falar a respeito de demência também muito particular, com muita qualidade. E nós, geriatras, essa formação, né, que a gente tem de cuidar do ambiente, de cuidar da família, isso é muito importante. Então, às vezes, as famílias querem, por exemplo, eu quero um remédio porque não está dormindo direito. E a gente, na verdade, antes de falar de remédio, a gente vai, peraí, o que está acontecendo? Aí a gente vai fazer uma série de perguntas, a gente descobre, por exemplo, que trocou o cuidador. Daí o problema não tem nada a ver com remédio, o problema tem a ver com o cuidador que trocou. Então, existe no manejo, o que estou querendo dizer com essa minha fala, é que uma das coisas importantes e desafiadoras é que para você ter profissionais que trabalham com demência, os profissionais que trabalham com demência, eles demoram muito tempo para adquirirem a experiência do manejo dos casos. E onde é que eu quero chegar com essa conversa? No Congresso de 2019, quando a gente fez a organização da pauta do Congresso, o Congresso Brasileiro, a doutora Carla Nubia e eu fiz a sugestão de colocar uma palestra que tinha o seguinte nome, dada por uma cuidadora. Tudo o que eu gostaria que o geriatra da minha mãe soubesse. E aí eu falei, vai lá e fala, porque as pessoas têm que saber o que você tem para ensinar. E ela ficou meio assim e foi fantástico, porque eu lembro que ela apresentou uma série de coisas que aconteceram, e ela falou umas coisas, quem deu essa palestra foi a Ana Lúcia Castro, que era da nossa diretoria até recentemente aqui no DF, que é uma jornalista aposentada que cuidou da mãe, do pai e do padrasto. E é uma mulher extremamente atuante, uma das fundadoras do coletivo Filhas da Mãe, que é uma instituição fantástica aqui do Distrito Federal também. Na época, quando ela terminou de falar, eu lembro que o auditório tinha cuidadores e tinha profissionais de saúde. E eu estou contando essa história toda para chegar nesse ponto. E eu peguei o microfone, me apresentei e falei, olha, eu sou presidente da Regional do Distrito Federal. Na época eu era presidente, e eu queria dizer para vocês o seguinte, sou médico geriatra, milito há muito tempo nessa área, mas eu tenho a convicção de que a participação nos grupos de apoio me tornou uma pessoa melhor e um médico melhor. Porque coisas que eu não sabia como é que se resolve, são vocês que me ensinaram. Com essas coisas que
que são faladas. Então, assim, são os detalhes da expertise, das coisas do manejo do cotidiano que a gente vai aprendendo uns com os outros. É lógico que o profissional de saúde ele é treinado tecnicamente para muitas dessas coisas. Mas os cuidadores com experiência, eles também têm coisas extremamente geniais para ensinar. Quando eu dei uma aula sobre direção veicular, recentemente, o que eu fiz? Eu falei, eu tenho um grupo de apoio, eu vou me valer do grupo de apoio. Eu fui para um congresso médico para dar uma aula de direção veicular, mas eu fui lá no nosso grupo de WhatsApp, do nosso grupo de apoio, e falei, pessoal, vou dar uma aula num congresso sobre direção veicular. Conta aí o que vocês estão fazendo para tirar a chave do carro do seu ente querido, como é que vocês lidaram com isso? E aí veio aquela profusão de mensagens, e eu selecionei várias mensagens, fiz recortes de tela, e ao falar do assunto, tecnicamente, para os colegas médicos e profissionais de saúde em geral, sobre os fundamentos, os artigos científicos, eu terminei dizendo isso. Olha o que as pessoas que lidam com isso lá no dia a dia contam para nós. E isso foi extremamente rico, e muito bonito foi, na hora das perguntas, muitas das coisas foram os comentários dos cuidadores e familiares. O que eu estou querendo dizer com isso? O tesouro que são os nossos grupos de apoio. Isso não é bajulação para cuidador, não. É a gente ter um reconhecimento de valor pela importância que são espaços como esse para a gente fortalecer esses espaços. Por isso que eu acho tão legal a gente estar reunido, eu estou vendo gente aqui de muitos lugares do Brasil, por isso que eu gosto de falar, gosto de estar com as pessoas. Estou fazendo esse comentário também com o objetivo de agradecer essa oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco dos meus saberes, dando minha parcela de contribuição, revendo esses bons amigos, né? E desejando que a gente possa ter sempre muitas oportunidades como essa. Certo, Edu? Mais uma vez, Otávio, muito, muito, muito obrigada, né? Aproveitando esse gancho, né? E trazendo, então, a gente tem aqui hoje conosco a Suzete Cassalha, que faz parte do nosso grupo de apoio emocional de Porto Alegre, né, Suzete, que é a coordenadora de lá. Temos grupo de apoio em todo o Brasil. A Abraço está aqui para isso, para que a gente possa integrar nesses grupos, né, e trazer o cuidador para mais perto, né, e agradecendo aos céus por essas bênçãos de médico, né, Otávio, Eduardo, Vilma e tantos outros que se mostram com esse senso de humanização e humanidade para poder se aproximar cada vez mais do cuidador, porque, enfim, todos somos cuidadores, né, queridos? Eu acho que essa é a grande primazia de sermos Abraço. Mais uma vez, obrigada. Eduardo, as palavras finais para a gente se despedir desse grupo, que eu queria ficar até às 11 horas, mas amanhã tem que trabalhar, tem que cuidar, né? Então, vamos lá. Eu tenho algo bem importante, eu coloquei ali no chat, né? E eu acho que a gente deveria já combinar com a doutora Vilma uma live com ela também, depois a gente vai pegar o contato dela. É importante isso, agradecer a presença de todo mundo. Previamente convocada, doutora Vilma. Vamos para a convocação. Eu coloquei ali no chat, é algo que eu sempre falo, é a parte chata, mas assim, a Abras é uma associação sem fins econômicos, né? Então a gente sobrevive de doações. Então, se você gostou dessa live, eu botei ali o nosso Pix, que você pode fazer um auxílio, tá, com uma doação. Mas eu não... Quanto é que eu dou? Pode ser R$5, R$10, R$20, 2 milhões. Quem quiser doar 2 milhões, a gente não vai ficar bravo também, pode ser. Tá? Mas eu não quero... gostei da live, mas não quero, mas não posso. Não tem problema. A gente vai estar aqui amanhã, depois da manhã e depois da manhã. Mas isso nos ajuda, né? Sempre que tiver uma ajuda financeira. A Eliana ali está fazendo 5 a cabeça, ali no Rio de Janeiro, também ajudei numa ação lá, né, Eliana, no aniversário da Abraço Rio de Janeiro. Então, fica um pedido, né, quem puder nos ajudar na questão financeira também, isso faz com que a gente consiga continuadamente passar informação e fazer esses encontros, para que ajude as pessoas. O doutor Otávio botou um slide falando muito do impacto financeiro que as pessoas têm, então, nas suas rendas familiares, para que a gente possa
Está fazendo gratuitos esses eventos, manter esses eventos gratuitos. Então, um pedido que eu coloquei ali no chat, de novo, vou realmente contar com a ajuda de quem puder estar ali, que é o nosso CNPJ e também o nosso telefone. Mais uma vez, obrigado. Achei tudo muito, muito legal. Legal as participações. Otávio, vai passar essa pandemia, a gente vai comemorar com um churrasco, essa nossa amizade. É uma amizade virtual, ela vai se tornar presencial, né? A gente vai fazer um bom churrasco aqui em Porto Alegre. Silvana, muito obrigado pela condução também. Obrigada, gente. Obrigada Silvana, mais uma vez. quero te agradecer também, Silvana, pela mediação, pela condução. Foi bem legal, prazer te conhecer pessoalmente. Espero que a gente se encontre em breve de novo. Um abraço para Vamos. Passa a pandemia, todo mundo. A gente já está com muitos pactos pós-pandemia. Boa noite a todos, gente. Abraço à disposição. Sigam os nossos canais. Obrigada, pessoal da diretoria. Todo mundo aqui. Cléo, Eliana, doutora Vilma, Suzete, obrigada de coração, Rogério, Viviane. Nós agradecemos muito de coração a presença de vocês. E amanhã tem live de novo. Tem live com um convidada muito especial, né, Eduardo? A gente vai estar colocando ainda hoje nas redes sociais da Brás. E até sexta-feira nós seguimos em função do Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Obrigada a todos e uma excelente noite. Boa 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 noite, pessoal.